Algumas violências são praticadas entre quatro paredes, onde crianças e adolescentes deveriam estar mais protegidos. Segundo a Polícia Civil, nos últimos anos, 50 menores de idade morreram depois de serem induzidas a cometer crimes em plataformas na internet. Como que nós podemos identificar e combater a violência digital? Matheus Maurício está ao vivo na UFR e vai conversar com o psicólogo. Matheus, a gente sabe que é difícil, porque até anos atrás o celular era algo que parecia ser tão inofensivo, ou a tela de um computador também, mas infelizmente ela está sendo usada para algo ruim, né? Exatamente, Mari. A gente sabe que esse crescimento ao acesso mais fácil da internet, vamos dizer assim, ele possibilita também coisas ruins. A gente sabe que a internet ajuda muito estudantes, né, e várias pessoas a conseguirem fazer muitas coisas, mas a internet também propicia coisas ruins com esse crescimento expansivo, visto que no celular mesmo a gente consegue acessar praticamente tudo, e aí que correm um risco, principalmente essas crianças e adolescentes que são mais vulneráveis. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o professor universitário, doutor em psicologia aqui da Universidade Federal de Rondonópolis, Alcindo Rosa. Doutor, seja bem-vindo ao MT1, bom dia para o senhor. Para a gente começar, eu queria que o senhor falasse como que essa criança, esse adolescente pode identificar que está sendo vítima. Sim, essa é uma questão bastante pertinente, bastante atual. De fato, o acesso à internet permite coisas boas e também coisas desagradáveis, né? Mas é possível que os pais ou quem acompanha as crianças obtenham alguns sinais, né, de que algo está estranho. Me parece que um dos primeiros é a perda da criança dela brincar, né? As crianças, quando deixam de brincar, geralmente é o sinal de que alguma coisa mais importante está acontecendo, né? Então, retirar-se, passar boa parte do tempo isolada, trancada no quarto, se é uma criança que vinha brincando e ela deixa de brincar, né? E eventualmente consequências também de inversão dos períodos de sono, insônia ou muito sono, né? Então são alguns sinais que indicam aí, ou podem indicar, é óbvio que precisa checar, averiguar, né? Mas geralmente são indicativos importantes. Agora, professor, a gente sabe que muitas crianças, às vezes, elas têm acesso à internet de uma forma, vamos dizer assim, um pouquinho desregrada, né? Sem controle. E se aquela criança, ela identifica, ou adolescente, de repente, que ela está sendo vítima de alguma coisa, o que ela tem que fazer? Procurar o pai? O que ela deve fazer nesse momento? Certamente, né? Eu acho que isso traz para a gente uma questão do contexto, né? Da gente entender como que está se dando a dinâmica dentro de casa, ou na escola, ou onde essa criança reside, né? É importante a gente refletir como que a criança está tendo, assim, tanto acesso, né, sem nenhum limite, sem nenhuma supervisão. Nesse sentido, parece bastante razoável que a gente recomende que o acesso às telas e o acesso aos sites ou às redes sociais, que eles sejam postergados o máximo possível. Óbvio que conforme a ideia pode ir sendo facultado, né, os acessos. E essa seria uma estratégia, então. E se a criança ela própria percebe, né, mas às vezes essa é uma característica dessas situações também, né, porque ela é iludida, ela é tomada por aquela situação, e quem está do outro lado, há uma espécie de hipnose, né, vamos dizer assim, né, a criança fica tomada por aquela situação, e também a estratégia de quem está cometendo esses crimes, também de subjugar a pessoa, a criança, o adolescente, e até mesmo adultos, né, para que não se manifestem, que não levem essa situação aos adultos ou à autoridade, né, porque eles sabem que estão cometendo um ilícito, né? Agora, professor, falando já pegando um pouquinho do gancho do que o senhor falou, como que o pai ou o responsável, de repente a avó, a tia que cuida daquela criança adolescente, a gente sabe inclusive que a adolescência é uma fase um pouquinho complicada, como que esses pais e responsáveis, eles podem colocar um limite tentando evitar um conflito familiar ali? Isso, de regra geral, tentar postergar, né, a iniciação às telas. Não sendo possível, chega um momento que é importante até para os próprios pais, né, saber onde os filhos estão, é usado como instrumento de conexão, Então, mas é importante então que os pais dialoguem, né? E aí o diálogo associado ao exemplo, né? Porque se os pais também chegam em casa e se isolam nas redes sociais, né? Os filhos também estão aprendendo com isso. A gente diz que o exemplo arrasta, né? Então, acho que um primeiro movimento é esse dos pais também darem o exemplo. E o segundo é a gente se dedicar a pensar, né? Qual é o limite da autonomia? Como é que é possível construir uma autonomia para essa criança ou esse adolescente? Também ir dando conta, né? E transparência, né? Com os familiares ou quem está
perto, né, de saber que ambiente ele está frequentando. É óbvio que o adolescente, chega a um certo momento, ele começa a ter a sua própria identidade, né, ele não quer compartilhar o seu segredo, as suas coisas, mas nessa situação, né, nos parece que é importante a gente aumentar isso, né, da autonomia, mas também de uma espécie de vigilância, assim, né, de saber o que está acontecendo para evitar um prejuízo maior. E falando já sobre isso, essa questão de vigilância, professor, é importante de repente o pai é o responsável ali vistoriar o computador, até mesmo que a criança está assistindo na televisão, no celular, é importante também ter esse controle do material ali? Sim, então isso é interessante, né, porque as tecnologias, elas também têm aplicativos que permitem essa espécie de vigilância, né, ou há aplicativos que você autoriza horas, né, um período em que pode ser então a criança ou o adolescente participa ali, mas está sendo supervisionado. Então tem aplicativos bastante interessantes que permitem essa vigilância. No mais, né, a gente também tem que ser cauteloso com essa ideia de vigilância, né, porque assim, para que também a gente não seja invasivo desnecessariamente, né, porque muitas vezes também a gente observa que familiares ficam tão preocupados que também cercam ou intensivamente vigiam as pessoas e não se trata disso. Por isso o diálogo ainda é a melhor saída, né, construir isso no coletivo, na família, né. Por exemplo, uma boa reflexão a esse sentido, por que tem que ter senha? Né? O que se quer esconder quando se coloca senha? Né? Talvez nos adultos, a senha de alguma coisa do trabalho, do banco, faça sentido. Mas por que um jovem ou uma criança tem que ter senha no seu celular? Né? Talvez, se ele se torna um instrumento aberto, né? Isso já intimidaria algo assim que toma um outro rumo. Agora, professor, o senhor já falou bastante sobre essa questão de como os pais podem, né, controlar de uma forma tranquila essas crianças e adolescentes. Agora, falando de um ponto um pouquinho mais delicado, por exemplo, se o pai responsável identificar que essa criança ou adolescente, ele pode, de repente, ser um possível agressor, porque pode acontecer isso daquela criança e adolescente ser, como a gente trouxe na operação que está sendo realizada pela Polícia Civil. O que o pai deve fazer nesse caso? Sim, infelizmente, né, a mente humana ela é bastante produtiva, né, para o bem e para o mal, né? Então há pessoas e mesmo jovens, né, que observam aí oportunidades, né, de desenvolver atos perversos, vamos chamar assim, né, e que se encaminham para criação de conteúdos maldosos ou incentivar crianças e adolescentes a provocarem autolesões ou a cometerem pequenos furtos ou pequenos desafios, né. Então, sim, também é importante que os familiares, os cuidadores se atentem, né, para esse aspecto, né, que vez e outra algum familiar pode desenvolver, né? E ele, em vez de estar sendo agredido, né, que é a perspectiva que a gente vinha trabalhando aqui, ele ser um agressor, né? O que é algo tão grave quanto, né? Imagine que um filho, um neto ou alguém então esteja aí produzindo conteúdos ou fazendo conteúdos com uma finalidade, vamos dizer assim, especulativa, enfim, de impor mal ao outro, né? Também a grande saída e por vezes é um crime, né? Por vezes vai cair nas raias de um crime e aí isso precisa ser levado às autoridades. Professor, muito obrigado pela participação do senhor conosco aqui no MT1, reforçando, né, o que o professor disse, as dicas que ele trouxe. Tudo começa para os pais e responsáveis, principalmente no diálogo, de conversar com essa criança, do adolescente, entender os momentos em que essa pessoa está passando e identificar possíveis sinais de que essa pessoa pode estar sofrendo alguma coisa ou até mesmo essa pessoa pode ser o agressor, como no caso dessa operação que nós trouxemos, né, Mara? Tem que ter sempre o cuidado, principalmente com as crianças e adolescentes que são mais vulneráveis. Muito obrigada, viu, Matheus? Agradeço também ao nosso entrevistado que trouxe orientações e dicas importantes para os pais e